Irmãos, sem mais delongas, eu quero convidar você, nós vamos voltar para a oração do Pai Nosso. Nós começamos, domingo passado, a falar sobre a oração do Pai Nosso. Se você não teve oportunidade de estar aqui, nem acompanhar pela internet, você pode encontrar essa primeira parte da palavra, do sermão, dessa oração do Pai Nosso. Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Eu quero ler alguns versículos com os irmãos, pedir aos irmãos que acompanhem a leitura na sua Bíblia. Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Eu lerei a partir do versículo 7 até o versículo 15. E mantenha sua Bíblia aberta. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também, tampouco, o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, dá-nos graça. Abre as nossas mentes e os nossos corações para que nós estejamos prontos para ouvirmos a Tua voz. E, Senhor, em nome de Jesus, fala através do Teu Espírito Santo, porque somente o Teu Espírito Santo é capaz de aplicar eficazmente essa palavra em nossos corações, gerando vida, mudança, gerando transformação, gerando fruto para o Teu reino. Nós assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. Irmãos, semana passada a gente começou e falamos das 3 primeiras petições da oração do Pai Nosso, e eu comecei dizendo e falando de 3 considerações preliminares, que eu gostaria de relembrar você, e você um pouco mais breve, mas eu gostaria de lembrar a você sobre essas 3 considerações preliminares que nós fizemos na semana passada. A primeira oração preliminar é que a oração do Pai Nosso não deve ser feita ou utilizada como uma mera repetição, uma fórmula que de alguma forma você acessa as bênçãos de Deus. Eu disse aqui na semana passada que tenho a impressão de que muitas vezes as nossas orações são feitas dessa forma, que pelo simples fato de você repetir em nome de Jesus, você tem a impressão de que você vai receber imediatamente as bênçãos de Deus por ter repetido algumas palavras que a gente encontra nos evangelhos. Não é assim, tá bom? E Jesus deixa isso muito claro, porque ele contrasta que eu não preciso e não devo fazer as minhas orações como os judeus faziam, para chamar sobre si a atenção, para orar bonito e serem admirados. E, por sua vez, Jesus também exortava para que nós não fizéssemos essas orações como gentios, que pelas suas muitas repetições achavam que por isso atrairiam as bênçãos de Deus para suas vidas. Uma outra consideração que é importante que a gente faça é que o princípio fundamental, não só da oração do Pai Nosso, mas de toda e qualquer oração, o princípio fundamental é que a oração pressupõe uma relação pessoal com Deus.
Sabe como começa a oração do Pai Nosso? A gente acabou de ler. O Senhor Jesus nos ensina orando, dizer, Pai Nosso. Ele é Deus, que é nosso Pai, nós somos vinculados a Deus, nós somos adotados na mediação do sangue de Cristo Jesus, da sua obra redentora por nós. Você tem na oração do Pai Nosso, de novo, não é uma fórmula vazia. A gente é capaz de extrair princípios preciosos da oração do Pai Nosso, mas todas as vezes que você falar com Deus, lembre-se que você está falando com aquele que é o seu Pai e que tem prazer de te ouvir. Fala, filho. Fala, filho. Uma terceira coisa importante que é para a gente entender essa oração, e eu também disse isso na semana passada, é que a oração do Pai Nosso, de alguma forma o Senhor Jesus estruturou essa oração de duas formas, em duas etapas. As 3 primeiras petições dizem respeito a Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Essas orações, elas glorificam ao Senhor, desejam honrar ao Senhor, não são nenhuma petição no que diz respeito às suas necessidades pessoais. E aí então, somente a partir dessas 3 orações, é que o Senhor Jesus então passa a trazer para nós a segunda parte dessa oração, que aí sim diz respeito às nossas necessidades, a mim e a você. E é essa segunda parte da oração do Pai Nosso que eu gostaria de trazer algumas lições para nós. A primeira petição que nós fazemos nessa segunda parte da oração está lá e se encontra no versículo 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Irmãos, quando o Senhor Jesus nos ensina a fazer essa oração, o pão nosso de cada dia não se restringe à nossa necessidade do corpo no que diz respeito à necessidade para o alimento. Essa é uma oração abrangente, essa é uma oração que diz respeito a todas as nossas necessidades, das mais básicas e corriqueiras, mas todas aquelas que são as necessidades que nós temos. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nós somos ensinados a colocar diante de Deus as nossas necessidades terrenas. E você pode e deve fazer isso diante de Deus. Sabe por quê? Primeiro, porque você orar a Deus pressupõe que você reconhece a sua dependência para com Deus, que é o nosso Pai. Irmãos, só recorre a Deus quem nele crê. Só depende de Deus quem nele confia. Ore a Ele, peça a Ele, fale com Ele, busque a Ele. Segundo, porque Deus se importa com você. Sabe o que é belo? E parece realidades contrastantes aqui. Por um lado, Ele é um Pai que está nos céus. Ele é um Deus absolutamente distinto de nós. Ele é Deus. Ele é santo. Ele é grande. Ele é infinito. Ele é criador dos céus e da terra. Ele tudo fez a partir do nada, tão somente com a ordem da sua voz. Haja luz e houve luz. Esse Deus que é grande, que é criador dos céus e da terra, Ele inclina os seus ouvidos para ouvir a sua oração. A sua oração. Por isso você deve colocar diante dele, porque ele se importa com você. Ele é Deus e Ele cuida de nós nas nossas mais diversas necessidades.
Olha que belíssimo texto do profeta Isaías, lá no capítulo 57, versículo 15, que coloca muito bem essa descrição de um Deus que é tão grande, tão infinito, que ao mesmo tempo habita conosco. Assim diz o profeta Isaías, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ele é alto, ele é sublime, mas ele habita nos nossos corações. O texto de Davi, um dos seus mais belos salmos, quando Davi nos exorta a descansar no Senhor, descansa no Senhor, confia no Senhor, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, espera no Senhor. Você sabia que nesse salmo, que normalmente a nossa leitura bíblica é recortada, né? A gente decora os textos principais e a gente esquece do restante, mas é exatamente no Salmo 37, que o próprio Davi diz assim: fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. De novo, sabe por quê? Porque Ele cuida de mim, porque Ele cuida de você, porque Ele cuida de nós nas nossas mais diversas necessidades. De novo, o profeta Isaías, no capítulo 49, versículo 15, ele diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadece do filho do seu ventre? Mas ainda que uma mãe venha se esquecer dele, eu todavia jamais me esquecerei de ti. Você já parou para pensar? Que privilégio que é. Ele conhece você pelo nome e sobrenome. Ele conhece as suas necessidades. Ele te criou. E Ele pede para que você coloque diante dEle as suas orações. Ora, não foi o Senhor Jesus que nos ensinou, dizendo: qual de vós, dentre vós que é o pai, que se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar uma cobra, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se sois maus e sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Irmãos, Ele nos ama, Ele cuida de nós, e às vezes o nosso coração tão inquieto, em tantas vezes, às vezes a gente se esquece disso e a gente precisa se lembrar disso. Alguém orou, foi João Marcos que orou, lembrando que hoje é o último domingo de 2020, graças a Deus. Que ano, irmãos? Meu Deus. Marquinhos jamais imaginaria que poucas semanas depois de você ir lá para Curitiba para realizar o seu sonho, fecha tudo. Brasília foi em março, né? Coronavírus. Como assim? Eu me lembro que olha como, eu me lembrei, o Marquinhos aqui falando, eu me lembrei do texto, aliás, até a moça lhe falou no vídeo, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Esse ano de 2020 foi um ano que eu e a Dani fazemos 19 anos de casamento, 19 anos que Dani é feliz demais, e então esse era um ano que a gente ia realizar a viagem dos sonhos, a gente ia para a Itália, a gente tinha um congresso, nós íamos para a Eslovênia, um congresso da missão com a qual eu sou vinculado, a Teach Beyond, e de lá a gente ia para Veneza, fizemos planos, ela sentou, fez o roteiro, eu aprovei o roteiro, tudo certinho, compramos a passagem, e a gente ia passar por Cinque Terre, e não sei mais o que, e nos planejamos, mas lá em dezembro começou rumores de um vírus chinês, vírus novo que a gente não conhece, é verdade. A nossa viagem estava marcada para abril. Abril, adivinha onde virou
o epicentro da pandemia, buongiorno, arrivederci, pois você acertou, foi a Itália. Tchau, Itália. O máximo que a gente conseguiu foi ir em Caldas Novas. Não foi nem em Caldas Novas, foi no Hotel Fazenda Vila Velute, que é para ver se... Que aninho de 2020, hein? Ele sabe, ele conhece. Esse ano foi o ano que eu perdi a minha mãe, depois de uma luta por durante 2 anos, contra um câncer. 3 semanas atrás, perdi um amigo querido, Geraldo Henrique, que estava nos Estados Unidos, foi acometido da Covid-19, a evolução da doença foi rapidíssima, faleceu. Mas o Senhor vem e me ensina a dizer: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você tem uma necessidade, seja ela qual for, e a dor de um coração enlutado, coloca diante de Deus. Você perdeu alguém que você ama, você perdeu o seu trabalho, você teve prejuízo na sua empresa, você foi acometido pelo inesperado. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Ore a Ele, coloque diante dEle as suas necessidades. Martin Lloyd Jones diz assim, acerca dessa parte, dessa oração, ele diz: o pão nosso de cada dia é uma excelente medida quando, ao menos uma vez por dia, embora quanto mais frequentemente melhor, nos recordamos que o nosso tempo, a nossa saúde, a nossa própria existência estão todos nas mãos do Senhor. Nosso alimento e todas as coisas de que carecemos só podem vir até nós da parte de Deus e dependemos da sua graça e misericórdia para o recebermos. Ore ao Senhor, coloque diante dele as suas necessidades. Segunda petição da oração do Pai Nosso, dessa segunda parte, diz assim, está lá no versículo 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos ou temos perdoado os nossos devedores. Irmãos, o texto paralelo, que é o texto lá do Evangelho de Lucas, onde Lucas relata a oração do Pai Nosso, ao invés de falar perdoa as nossas dívidas, Lucas diz perdoa o nosso pecado. É a palavra hamartia, que é a palavra traduzida como pecado. Muito embora essas palavras são sinônimas, os autores bíblicos usavam dívida ou pecado como palavras sinônimas. Mateus usa essa palavra, por exemplo, em uma parábola, lá no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 18, a parábola do credor incompassivo. O conceito e a interpretação da parábola diz respeito aos pecados e ao perdão que nós precisamos oferecer. Já já a gente volta a falar dessa parábola. Mas o fato é que a Bíblia aqui se refere aos nossos pecados. E há algumas coisas que a gente precisa entender e se lembrar quando nós fazemos essa oração. Para mim, uma das partes mais difíceis dessa oração. Primeiro porque é preciso que você entenda que todos nós, entenda isso, eu, você, todos nós, sem absolutamente nenhuma exceção, todos nós somos pecadores. Deixa eu tentar definir para você o que é pecado, até porque o pecado é um conceito que as pessoas não gostam muito. Falar que você é pecador é um tanto quanto ofensivo para os ouvidos modernos, mas o fato é, eu e você somos pecadores. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus é perfeito e Ele tem uma vontade, Ele tem propósitos para nós, Ele tem o desejo é que nós o sirvamos de acordo com as suas direções, e nós constantemente erramos. Eu vou citar para você aqui o nosso breve catecismo, que define de um jeito simples e fácil: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou qualquer transgressão dessa lei. Ou seja, Deus mandou você ir numa direção, você vai para outra, ou você se desvia dessa direção, ou você tem um alvo e você erra esse alvo. A gente falha constantemente diante de Deus.
Olha, para citar tão somente alguns versículos bíblicos que não deixam dúvida de que eu e você somos pecadores, se você for ler Romanos 3,10, está lá o apóstolo Paulo dizendo, como está escrito, não há um justo sequer. Ainda em Romanos 3,23, esse sim, um texto muito mais conhecido nosso, que diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou a primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, primeiro você precisa entender que eu e você, todos nós sem exceção, somos pecadores. Segundo, o pecado nos faz devedores diante de Deus. Sendo nós pecadores, sempre, de alguma forma, em maior ou menor grau, nós acabamos errando. E sendo Deus absolutamente santo e infinitamente justo, nós nunca conseguimos agir 100% do tempo de acordo com o que Ele espera de nós. Isso faz de você um devedor. Você nunca age de forma suficientemente coerente com aquilo que Deus espera de você. O Tim Keller tem um livro maravilhoso chamado Fé na Era do Ceticismo, e ele explica, e ele usa a seguinte ilustração, e que eu acho que é muito válida para nós. Ele diz assim, para mostrar para nós que o pecado, todo pecado, de alguma forma, gera um custo, uma dívida. E ele diz assim, imagine que você empresta o seu carro para um grande amigo. Esse amigo sai com o seu carro, e no dia que ele vai devolver o seu carro, ele pega esse carro, ele vai dar uma ré, quando ele dá a ré no carro, ele bate na grade e derruba parte do muro. E o seu seguro não cobre esse custo. Agora você tem duas opções diante de você, três opções eu diria, ou você chama esse amigo e diz, então irmão, paga, né? Mas esse irmão é aquele irmão que não tem dinheiro. Sabe quando você está dirigindo o seu carro e a Belina 96 bate, aquela Belinona, não, 90 não, 86, né? Aquela Belina bate você, você já olha e fala assim, vou nem cobrar. Não vou nem pedir, né? Você olha para aquele seu amigo compassivamente e diz assim, não vou nem cobrar, não vai rolar pagamento, e você então decide, vou assumir a dívida. Ou você tem a terceira opção, vamos rachar essa dívida. Mas, pelo que você conhece o seu amigo, a sua tendência é assumir essa dívida. Preste atenção. O fato de você dizer para o seu amigo, você está perdoado, vai e não peques mais, não bate o meu carro nunca mais, a dívida ainda existe. Alguém teve que arcar com esse valor. Presta bem atenção numa coisa, todo pecado tem um custo. Todo pecado gera uma consequência, gera uma dívida. E alguém sempre sai machucado. Alguém sempre é ofendido com o pecado. Em outro livro, Tim Keller, no livro O Deus Pródigo, ele diz assim, misericórdia e perdão precisam ser livres e não meritórias para com os que nos ofendem. Se o ofensor precisa fazer algo para merecer o perdão, então não há misericórdia. Mas o perdão sempre vem com um custo para aquele que oferece o perdão. Então pensa bem acerca do perdão de Deus. Muitas pessoas perguntam, eu já disse isso aqui uma vez, quando lá atrás foi lançado o filme A Paixão de Cristo, o filme que o Mel Gibson lançou, é aquele tipo de filme que eu consigo assistir só uma vez. Gente, eu já lido com muita dor, muito problema, muito sofrimento nessa vida, e ali retratou de uma forma muito viva, né, o sofrimento do nosso Senhor Jesus. Foi um filme maravilhoso, e eu me lembro, à época, acho que nós fechamos uma sala de cinema, acho que eu estava lá na Ceilândia, né, a gente fechou uma sala de cinema, e a gente foi assistir A Paixão de Cristo. Eu passei o filme inteiro me segurando na cadeira, e eu me lembro, à medida que eu via, e o Mel Gibson, que foi o diretor daquele filme, ele fez questão de demonstrar para nós todo o horror da crucificação. A morte mais cruel,
a condenação mais dura da época. E eu me lembro de, à medida que eu vi aquele filme, cena após cena, o Senhor sendo injustamente condenado, o escárnio, os cuspes, as chicotadas que dilaceravam as costas, a dor, o sangue, a coroa de espinhos, a caminhada em direção à crucificação, o peso da cruz. E eu me lembro de, no fundo do meu coração, orar e dizer: por que tanta dor? É tanto sangue, tanta impiedade. E ao mesmo tempo que eu fazia aquela oração, eu já sabia a resposta. E a resposta era por você, por sua culpa, por sua causa. Esse pecado era seu e o peso quem está pagando é Ele. A gente precisa entender que Jesus precisou morrer na cruz do Calvário. E muita gente se pergunta, por que Deus então só não perdoa? Ele é Deus de amor, Ele é sim Deus de amor, mas Ele é Deus justo. E o erro precisa de punição. Mas então, como diz o John Stott, é na cruz do Calvário que a justiça e o amor de Deus se abraçam. Porque você não podia pagar esse preço, e para Deus poupá-lo do peso de tamanha e terrível punição, Ele o depositou nos ombros do nosso Senhor. Ele se fez gente, veio ao mundo para carregar esse peso. Sabe de que forma eu tento explicar às vezes? Eu digo, pensa bem recentemente, aqueles que se lembram, e eu até faço menção a esse crime hediondo que ocorreu aqui em Brasília, com muito cuidado, porque é muito ruim até da gente lembrar. Mas vocês lembram do menino Juan? As duas mulheres foram condenadas recentemente. Um amigo meu, nosso vizinho, ele é médico legista, ele estava de plantão no dia que essa criança chegou lá. Ele diz, eu tenho alguns anos lá no IML, eu nunca vi coisa igual. Essas mulheres foram condenadas a 65 e 64 anos, respectivamente, 65 e 64 anos de prisão. Você imagina essas mulheres chegando diante do juiz e o juiz dizendo, pode ir embora, vocês estão liberadas. É justo? Não há justiça aí. Essa semana, dia 24, véspera de Natal, Viviane Vieira, juíza, jovem, morreu esfaqueada pelo marido. 16 facadas no rosto, diante das duas filhas, crianças pequenas. Crueldade. Você imagina esse homem chegando diante do juiz e o juiz dizendo, pode ir embora, pode ir para casa. É justo? Irmãos queridos, Deus é justo. E o nosso pecado ofende a santidade e a justiça de Deus. Mas tão justo quanto Ele é, amoroso, Ele também o é. E por causa desse amor, Ele decidiu não colocar o peso da sua ira sobre você, mas Ele colocou sobre os ombros do próprio Filho. Então Cristo assume o preço de um pecado que eu e você deveríamos pagar. E então John Stott resume bem no seu famoso livro A Cruz de Cristo, explicando o que é a cruz e a crucificação. Ele diz, a essência do pecado é o ser humano colocando-se no lugar de Deus, enquanto a essência da salvação é Deus se colocando em nosso lugar. Nós nos colocamos no lugar que somente Deus merece estar, enquanto Deus se coloca no lugar onde nós merecemos estar. Jesus recebe a punição e eu recebo a justificação. Essa é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo.
E agora o Senhor Jesus me ensina a fazer uma oração dificílima. Perdoa os nossos pecados, Senhor, assim como nós perdoamos aqueles que pecam contra nós, ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Essa é a única parte da oração que o Senhor Jesus coloca um adendo, versículo 14 e 15. Há uma espécie de complementação, de explicação. Ele diz assim, versículo 14 e 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Você lembra que eu disse que o perdão é assumir uma dívida? Pois é, perdoar é difícil. Perdoar não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, o perdão é uma das ações mais libertadoras que a gente pode experimentar. Sem o perdão, você vai ser escravo do seu ofensor, porque você vai carregá-lo com você todos os dias da sua vida. Você será escravo da sua mágoa e do seu ressentimento. Você será escravo da lembrança amarga que gera rancor e do desejo maligno e sede de vingança e reparação. Mas através do perdão, a gente não só libera o ofensor, como nós liberamos a nós mesmos. Dois domingos atrás, eu contei aqui a história de Corrie ten Boom, uma mulher de família holandesa, que o pai, quando estourou e eclodiu a Segunda Guerra Mundial, o regime nazista se espalhando por toda a Europa, o pai de Corrie abriu as portas da sua casa para esconder alguns judeus, e ela deixa o relato no seu livro chamado Refúgio Secreto. E então essa mulher, a família dela, depois de descoberta, vai para um campo de concentração, e ali, 10 dias após a prisão no campo de concentração, o pai dela morre, mas ela sobrevive. E ela, o pai e a irmã vão para o campo de concentração, e a sua irmã também morre naquele lugar. E Corrie, eu disse isso aqui, Corrie ten Boom conta que depois dos anos passados, ela foi 20% apenas das mulheres que foram presas naquele campo de concentração, conseguiram sobreviver. E sobreviveram àquele terrível massacre, e muitos anos depois, Corrie estava pregando numa igreja na Alemanha, e ao fim do culto, o algoz, aquele homem que matou o pai e a mãe, estava lá, e chegou diante dela dizendo: Corrie, eu sei quantas maldades eu cometi, e quantos pecados eu cometi contra Deus e contra as pessoas, mas hoje eu sou um cristão, e o Senhor me deu o perdão, mas eu sempre pedi ao Senhor a oportunidade de pedir perdão para aqueles a quem eu maltratei. Corrie, você pode me perdoar? Corrie diz que naquele exato momento ela pensou: não, eu não posso perdoar, mas o Senhor Jesus pode. E ela se lembra de Romanos capítulo 5, que diz que o amor de Deus é derramado nos nossos corações. E ela se lembra do texto de Mateus, que diz: se perdoardes aos homens as vossas ofensas, eu também vos perdoarei. Ela então estende a mão e diz: irmão, me dá aqui a sua mão. Eu te perdoo. Você tem coragem de fazer essa oração? É preciso que você se lembre, quando você achar que perdoar é difícil demais, e eu sei que é, mas o perdão tão somente é possível pelo amor de Deus que é derramado em nossos corações. É preciso que você se lembre
que o perdão que você deve dar aos outros foi em muito maior medida recebido por você. Eu disse que voltaria a falar da parábola do credor incompassivo, Mateus 18, 23 a 35. O Senhor Jesus conta a parábola que um homem tinha uma dívida gigantesca. E o seu Senhor o chamou e o perdoou. E ele, quando foi liberado, ele foi atrás daqueles que o deviam mixarias. O Senhor Jesus, então, aplica a mensagem daquela parábola, dizendo, eu perdoei a você e você não pôde perdoar aos outros. Irmãos queridos, fazer a oração do Pai Nosso nos traz um grande comprometimento para com o Senhor. E eu sei que as pessoas nos ferem com muitos pecados e com muitas maldades e com muitas maledicências, ou das mais diversas formas nós somos feridos pelos pecados alheios. Mas eu quero que você se lembre que um perdão maior já foi dado a você. Não retenha o perdão, porque você o recebeu gratuitamente. Ofereça igualmente esse perdão e você vai experimentar a libertação daquele que é capaz de perdoar no nome do Senhor Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados. Alerta. Se você não é capaz de perdoar, não tenha a ousadia de demandar de Deus o perdão para a sua vida. Sabe o que Spurgeon diz? Olha a frase de Spurgeon. A menos que você perdoe o seu próximo, estará lendo a sua própria sentença de morte ao orar o Pai Nosso. A menos que você perdoe o seu próximo, estará lendo a sua própria sentença de morte ao orar o Pai Nosso. E por fim, a última petição na oração do Pai Nosso, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Versículo 13. Irmãos, a nossa vida, e dia a dia eu aprendo isso cada vez mais, ela é uma grande jornada. Uma jornada na qual nós nos deparamos com muitos desafios. Eu e você não sabemos o que nos espera na esquina. E nessa longa jornada da vida cristã, sobretudo, há um inimigo, a personificação do mal, aquele que a Bíblia descreve com muitos nomes, nosso adversário, Satanás, que se coloca diante de nós de muitas formas, desejoso de que você, cristão, se desvie do caminho de Deus. Quem não teve a oportunidade precisa ler o livro Peregrino, de John Bunyan. Escreveu um livro em 1678, é o livro mais vendido, só é menos vendido do que a Bíblia Sagrada. Não há, é imbatível em termos de venda durante todo esse tempo. E o livro Peregrino é uma grande analogia, alegoria da vida cristã. E John Bunyan, de uma forma muito criativa, o seu personagem principal chama-se Cristão. Eu e você. E ele conta a longa jornada de cristão que vai em direção à cidade celestial. Mas ele passa por muitos lugares cujos nomes são Desfiladeiro da Dificuldade, Vale da Humilhação, Feira das Vaidades. A sua jornada também se depara com pessoas cujos nomes, eu vou citar alguns, ele encontra com o irmão volúvel, ele encontra com um senhor sábio segundo o mundo, ele se encontra com a senhora chamada hesitante, mas tem também uma outra senhora chamada hipocrisia, todas pessoas que ele encontra no meio do caminho na sua jornada. A nossa jornada é longa. E eu e você precisamos de proteção. Mas não desespere-se. Aquele que é Criador dos céus e da terra nos ensinou a orarmos a Ele, dizendo, livra-nos do mal. Livra-nos do mal. O mal é real.
mas ainda maior e mais real do que esse mal, é aquele que nos faz mais do que vencedores através do seu Filho Jesus Cristo. É aquele diante do qual todo joelho se dobrará no céu e na terra e debaixo da terra. É aquele que por causa dele todas as coisas foram criadas. É a ele que nós oramos, livra-nos do mal. De novo, o ano de 2020 está acabando. E de novo, graças a Deus por isso. E o que virá em 2021? Às vezes eu converso com alguns amigos, eu disse assim, não tem jeito de ser pior. O pessoal, fica quieto. Mas sendo bom ou ruim, o que eu quero dizer para você é que o ano de 2020, assim como 2021, assim como todos os anos até a volta do Senhor Jesus, estão escritos no livro da vida e são governados pelo Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor de todo o universo, e Ele governa e Ele governará. Não tenha medo de 2021. Quanto à sua saúde, quanto ao seu trabalho, quanto ao seu sustento, quanto à sua família, quanto ao seu casamento, quanto aos seus filhos, quanto aos seus parentes, quanto ao nosso país, bom, tantos são os pedidos e a nossa oração precisa ser: livra-nos do mal. Eu escrevi uma breve oração e eu quero encerrar lendo essa oração em forma de poema. Você sabe que eu sou metido a poeta, né? Não sou bom não, mas minha mãe um dia falou que eu era bom, eu acreditei e eu insisto em escrever. E eu escrevi uma oração que eu quero dividir com você. E essa oração se chama Livra-nos do Mal. E assim eu oro. Livra-nos do mal, Senhor. Tantos são os perigos, males diversos, inimigos, que nos afligem e preocupam, e tantas vezes nos assustam. Livra-nos do mal, sê conosco, Senhor, nosso divino protetor, cobre-nos com teu poder, para o mal não prevalecer. Livra-nos do mal, da inesperada enfermidade que assola sem piedade, que ao corpo debilita e à saúde limita. Livra-nos do mal, da violência crescente que derrama sangue inocente, que a tantos penaliza e a vida banaliza. Livra-nos do mal, de um mundo de iniquidade, onde não há igualdade. Há tantos pobres e desvalidos, escuta, ó Deus, os seus gemidos. Livra-nos do mal, os nossos lares protege, os casamentos preserve. Aos filhos da direção, livra-os da perdição, livra-nos do mal, de cair em tentação, de afastar da comunhão. Queremos contigo sempre andar, vem, pois, o nosso caminho guardar. Livra-nos do mal. Assim, nós encerramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. E aí na sua Bíblia, tem uma última frase entre colchetes, e talvez algumas Bíblias não tenham essa frase, que diz assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A razão pela qual essa afirmação está entre colchetes é que esta parte, ela não se encontra em todos os manuscritos que nós temos. Então, a verdade é que é impossível da gente saber se foram exatas palavras, essa frase, se foram proferidas pelo nosso Senhor Jesus. Em todo caso, ela é totalmente coerente com a oração do Pai Nosso. Porque esse a quem nós oramos, dele é o reino, dele é o poder, e ele merece a glória para todos sempre. Amém? Eu quero convidar você a fazer comigo a oração do Pai Nosso. Nós vamos projetá-las, porque há muitas
traduções diferentes, então você vai acompanhar com a gente aqui essa oração que o Senhor Jesus nos ensinou, mas preste bem atenção. Ore essa oração. Parece redundante, né? Não seja ela mera repetição de lábios que decoraram essa belíssima oração, mas ore-a com seu coração. Inclusive, quando você disser, perdoa as nossas dívidas, assim como eu tenho perdoado. Vamos, tem aí? Vamos juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Deus te abençoe, pode assentar-se.